Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Hoje, viram que a abertura do nosso vídeo foi um pouquinho diferente. O estúdio aqui tá com uma cara um pouquinho diferente também. O professor tá com uma roupa nova, uma camisa. Por que tudo isso? Você deve ter visto na abertura do vídeo que eu falo, né? O vídeo traz ali na sua vinheta Semana Nacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho, Dia Nacional do Meio Ambiente, né? E por que isso? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com ciência? Então, lá no começo do ano, quando a gente começou a planejar esse ano, uma das datas que a gente tinha era a Semana do Meio Ambiente. Infelizmente, a gente passou por toda essa questão do coronavírus, passamos por toda essa situação, e aí, algumas semanas atrás, eu comecei a pensar que nesse tempo que a gente tem vivido, falar de meio ambiente era muito importante, é essencial. Diante dessa realidade, eu comecei a programar como que eu poderia trabalhar a Semana do Meio Ambiente com vocês, e aí lancei algumas ideias para Dani, a gente foi conversando, ela gostou da ideia, e aí a gente vai fazer uma semana toda especial nas aulas de ciências e nas aulas de geografia, para falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente, sobre a preservação do meio ambiente. O que a gente vai ter dentro dessa semana? O professor convidou algumas pessoas, alguns amigos meus, que são dessa área. Então a gente vai ter alguns convidados nessa semana que vão trazer alguns temas para vocês, através de algumas palestras aqui mesmo nas nossas aulas, nas nossas videoaulas. Então nós vamos ter a professora Bruna, que é professora de Ciências e Biologia, é formada pela PUC, é pós-graduada em Preservação Ambiental. Ela vai falar com vocês um pouco sobre ecossistema, sobre meio ambiente, sobre como o ser humano, sobre como nós fazemos parte do meio ambiente. Nós vamos ter a professora doutora Laís, que é professora da Universidade da PUC, né, professora desta universidade, e vai trazer um pouco da realidade de preservação ambiental, de meio ambiente de mamíferos. Ela é doutora em biologia animal e ela faz pesquisas com morcegos, é bem legal o trabalho dela, ela vai trazer algumas coisas para vocês. Nós vamos ter a Natália, que é pós-graduanda em preservação ambiental da PUC também, que trabalha com turismo pedagógico, e ela também tem toda essa questão do meio ambiente. Então são umas convidadas que nós vamos trazer essa semana, que vai ser bem especial e que vai ser repleta de meio ambiente e de preservação ambiental. Então, para começar essa semana, numa breve introdução, o que eu vou trazer hoje para vocês? Para a gente começar a falar e por que eu achava tão importante a gente manter a Semana do Meio Ambiente, mesmo que seja dessa forma EAD, é por quê? Porque o meio ambiente está muito ligado com a questão que nós temos vivido do coronavírus, do Covid-19. Aí você me diz, por que, professor? O que o Covid-19 tem a ver com o meio ambiente? Muita coisa. E aí nós vamos ver que nós temos dois grandes aspectos. O primeiro dele é um aspecto positivo. A gente precisa ver também as coisas positivas no meio desse tempo que nós temos vivido. O coronavírus tem feito que as pessoas fiquem mais em casa. Algumas indústrias pararam, os carros na rua diminuíram, o ônibus diminuiu. Com tudo isso, nós tivemos uma melhora grande na questão da poluição do ar. Por quê? Porque o índice de poluição caiu muito. Nós temos ar puro na cidade, principalmente em algumas cidades, por exemplo, como Araucária, que é uma cidade totalmente voltada à indústria, que tem um ar muito poluído. Hoje nós estamos conseguindo encontrar índice de ar puro que nós não encontrávamos há anos. Por quê? Porque o homem está fechado em casa, a indústria parou e isso está dando essa qualidade para o ar e está reduzindo os níveis de poluição. Então é um ponto positivo. Por mais que seja triste toda essa situação, a gente consegue olhar uma coisa boa que está acontecendo, assim como tem outras coisas que eu garanto que estão acontecendo na sua casa, na sua família. No meio de toda essa pandemia, a gente consegue olhar alguns pontos positivos. Entretanto, a gente tem um ponto negativo, que está bem ligado à questão do Covid-19, que é o quê? Quando a gente começa a ficar em casa, todo mundo fechado dentro da sua casa, nós vamos ter algumas questões, principalmente em relação à palavra consumo. E meio ambiente e consumo estão totalmente ligados. Eu e você estamos dentro do ambiente e eu e você consumimos. E esse consumo muitas vezes leva à degradação desse meio ambiente, que é o que tem acontecido. Quando nós ficamos em casa, nós consumimos muito mais água. Primeiro ponto, a água tem faltado porque nós temos passado por uma escassez de água grande aqui na nossa cidade e região metropolitana.
A luz, quando nós consumimos muita luz, isso também está ligado com a água, porque a nossa energia elétrica ela vem da hidrelétrica, então vem dessa movimentação da água, então nós aumentamos o consumo de luz, nós aumentamos, por exemplo, o consumo do gás de cozinha, que é um grande poluente, algumas turmas já tiveram a oportunidade de ver isso, como o gás de cozinha que vem do petróleo, ele também é um grande poluente. Então, muitas vezes, nós ficarmos em casa tem trazido esse grande aumento do consumo. E esse aumento do consumo é totalmente ligado ao meio ambiente e à degradação do meio ambiente. Um outro ponto que a gente consegue falar é, eu e você estamos inseridos no meio ambiente. A professora Bruna amanhã vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente está em casa, a gente tem também a tendência a se alimentar mal. Principalmente nesse tempo que a gente tem vivido, onde as nossas emoções estão desreguladas, onde os nossos sentimentos estão bagunçados e muitas vezes as pessoas acabam descontando isso na comida e na correria ali de precisa fazer isso, precisa assistir a aula, precisa trabalhar em casa. A gente acaba tendo também uma alimentação desregulada, uma alimentação baseada em coisas artificiais, em produtos que sejam artificiais, em produtos que são ricos em corantes, que são ricos em conservantes. E essa nossa má alimentação também faz mal para o meio ambiente que é o todo. Então vejam como essa questão do Covid-19, como essa questão de nós ficarmos em casa se cuidando, também, se não for bem controlado, está causando problemas para o nosso meio ambiente. Então, eu pensei com muito carinho nesta semana, em dedicar essa semana, para quê? Para que ao longo desses dias a gente comece a trazer para o nosso coração e também para a nossa mente a questão da conservação do meio ambiente, a questão da conservação ambiental. Como eu e você estamos inseridos nisso, e principalmente nesse tempo de coronavírus, nesse tempo em que estamos em casa, em que estamos em quarentena, nós precisamos tomar esses cuidados com o consumo da água, com o consumo da luz, com o consumo do gás de cozinha, com o consumo de alimentos saudáveis, porque tudo isso é meio ambiente. Foi por isso, com muito carinho, a gente preparou e eu convidei essas pessoas que são muito especiais para mim também, para que pudessem estar aqui falando um pouquinho com vocês ao longo dessa semana. Então eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tirem bastante proveito disso e que essa minha fala de hoje, que é uma simples abertura, comece a trazer para vocês essa conscientização, comece a tocar o coração de vocês em como nesse tempo em casa nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, nós precisamos cuidar de nós mesmos como indivíduo, porque nós estamos inseridos também dentro desse meio ambiente. Então, por hoje era isso, espero que vocês tenham entendido essa abertura, esse tempo que nós vamos ver nessa semana que vai ser bem especial e bem rico para cada um de vocês e que foi pensado com muito carinho por mim, pela coordenadora Daniele, pela nossa escola, para que vocês tenham um momento rico em relação ao meio ambiente e à conservação ambiental, que é um dos nossos grandes valores. Nós temos a sustentabilidade na nossa escola, um dos nossos grandes valores, então nós precisamos pensar na sustentabilidade, na conservação ambiental e no ser vivo como parte integrada desse meio ambiente, certo? Então, por hoje era isso, até a nossa próxima aula. Fiquem aí ao longo dessas semanas com as aulas dessas professoras, que vai ser bem rico para cada um de vocês. Na semana que vem a gente volta a conversar um pouquinho mais. Espero que vocês gostem, que vocês participem, que vocês assistam e que gerem em vocês e na família de vocês nesse tempo essa grande consciência ambiental. Um forte abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, meus queridos.